imaginar como a sua história pode impactar a vida de outras pessoas? Eu resolvi contar a minha e eu percebo que muitas pessoas têm se identificado, têm recebido força, têm recebido ânimo e têm sentido que elas também podem. Por quê? Porque a nossa história está cheia de detalhes, cheia de milagres. Então eu quero te animar a começar a contar a sua história. Pense bem como tudo começou, vai lá atrás, na sua infância. Você teve momentos de dores que talvez ninguém entendia, infecções que talvez pensavam que era somente uma gripe, uma dor de garganta, mas talvez tudo foi já sinais dizendo que talvez um dia você iria ter um diagnóstico, não é mesmo? E quando foram os primeiros sintomas? Eu não sei se você consegue perceber tudo isso. Às vezes a gente olhar para trás, né, identificar aonde que tudo começou, realmente às vezes é até difícil, mas lembre, comece a contar e quem sabe você vai identificar coisas que podem ajudar outras pessoas a também se prevenirem, se cuidarem, se tratarem, buscar um médico, porque nem todo mundo está a parte do que uma doença autoimune nem todo mundo entende o que é reumatismo, né? Uma doença reumática. Então, o fato da gente contar a nossa história pode ajudar muita gente. Quando você conta a sua história, você percebe também os milagres que você já viveu. Você consegue perceber o cuidado de Deus na sua vida. Você consegue lembrar das pessoas que Deus mandou para te ajudar, para te apoiar. Quando você conta a sua história, você faz as pazes com a doença. Você vê que não adianta você brigar com ela, que não adianta você ficar negando ela. Negar a doença é a pior coisa que você pode fazer, porque ela tá aí, ela não vai embora só pelo fato de você negar ela, ou pelo fato de você não querer fazer um tratamento, não querer usar remédios. Ela vai continuar. Então a melhor coisa é estar de bem com a vida, estar de bem com a doença e contar a ela, conta para as pessoas. Às vezes você até no seu trabalho as pessoas não sabem o que você tem. As pessoas pensam, ela vive doente, ela vive pedindo atestado, porque as pessoas não sabem o que você tem. Conte para elas, né? Não é por querer que todo mundo tenha dó de você ou fique sentindo pena, né? Sentindo aquela, não é por autocomiseração, mas é por explicar para as pessoas, olha só, isso é o meu dia a dia. Eu convivo com a dor crônica. Eu tenho limitações, tem coisas que eu não consigo fazer. Não é por preguiça, não é porque eu não durmo de noite, não é porque eu quero ficar até tarde na televisão. São sintomas que eu tenho. Então, e quando você conta a sua história, as pessoas sempre vão ter alguém que elas possam identificar, né? Às vezes elas vão ter um parente que tem isso, uma tia, uma avó, né? Um amigo, um conhecido que também tem a mesma coisa, ou que tem algo parecido, e assim elas conseguem relatar, elas conseguem falar realmente, tal pessoa que eu conheço tem isso, eu não sabia que você tinha, por que você não me contou? Não é mesmo? Muitas vezes as pessoas elas se surpreendem quando a gente conta para elas que a gente tem um diagnóstico, porque elas veem a gente tão forte, tão felizes, né? Sorrindo, mesmo com dor. As pessoas não são adivinhas. Não queira que as pessoas adivinhem que você não consegue fazer uma coisa, você tem que falar para elas. E a melhor forma é muitas vezes contando a sua história. Já que você está aqui, provavelmente você tem alguma coisa na rede social que você usa, seja o Facebook, o Instagram, um canal do YouTube até mesmo. Resolva contar a sua história. Se você quiser, aqui mesmo eu conto a sua história. Eu aceito, né? Eu convido você para me mandar um vídeo e contando o seu relato, que eu tenho o maior prazer de postar. Porque eu acredito que quando a gente conta a nossa história, a gente traz transformação e a gente mostra os milagres que a gente vive. E assim as pessoas começam a entender mais. Não dá para ser conscientes de algo que a gente não sabe. Para a gente se tornar conscientes de algo, a gente tem que saber, a gente tem que aprender sobre ele. E a melhor forma é de nós pacientes contarmos as coisas. O fato de um médico postar informações na internet, né, sobre sintomas, tratamento e tudo mais, não necessariamente vai conscientizar as pessoas. Mas quando a gente que vive com isso diariamente começa a falar para nossa família, primeiramente, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes, que às vezes são os últimos a entender, quando a gente conta isso,
aí as pessoas começam a se conscientizar. E é disso que se trata esse mês de outubro. Conscientização sobre as doenças reumáticas. A doença, né, da artrite reumatoide é uma das principais que afeta as pessoas no mundo inteiro, e foi agora no dia 12 de outubro o dia da conscientização da artrite reumatoide. Mas nem todo mundo sabe disso, se a gente não falar. Então eu te chamo para falar, para contar a sua história, e assim, quem sabe, né, as pessoas vão se tornar mais conscientes dela e também mais empáticas, que é o que a gente mais precisa hoje em dia, de empatia. Obrigado por estarem aqui me acompanhando, pelas palavras de ânimo, de apoio. A gente não vai parar, a nossa mensagem vai adiante. Conte a sua história. Um beijo para todo mundo.